Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Michel e estamos aqui para dar continuidade ao curso médio em teologia pelo ITADE, Instituto Teológico da Assembleia de Deus, no Barreto. E hoje vamos estar falando sobre as ordenanças bíblicas. Vamos estar falando um pouco sobre o batismo em águas e a ceia do Senhor. Quero ler um texto bíblico que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, por meio dos apóstolos, tá? No capítulo de número 2, tá? Vamos ler a partir do versículo 39. Tá? Após o Pentecoste, houve a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo com a evidência em o falar em línguas estranhas, e houve aquela indagação, aquele questionamento sobre o que seria aquele grande movimento, e Pedro assume a responsabilidade, começa a pregar, fala sobre a promessa do derramamento do Espírito que estava lá em Joel, e ele vai pregando e tem ali uma multidão de pessoas ouvindo a sua mensagem. E aqui já é o encerramento, a conclusão da sua mensagem, que a gente vai ler aqui as últimas palavras que Pedro falou naquele sermão, né? No capítulo 2 dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que diz assim, 39 em diante, que diz assim: porque a vós pertence a promessa, e a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essas foram as últimas palavras de Pedro, né? E ele continuou pregando, e com muitas outras palavras testificava-lhes e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ao versículo 41, para a gente já entrar nas ordenanças. Ao versículo 41 que diz: e aqueles que receberam a sua palavra foram batizados. E aqueles que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia agregaram-se cerca de 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né? No grego que é koinonia, aquela comunhão mesmo, não só de pessoas, mas de ideia. No partir do pão aqui está falando da ceia, do ensinamento de Jesus, que Jesus pegava o pão e partia, era a celebração da ceia, tá? E nas orações, tá? Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse partir do pão aqui está falando da ceia do Senhor. Então, os que ouviram a pregação de Pedro, né? Pedro pregando, falando da promessa do Espírito Santo, falando sobre que os ouvintes deveriam salvar-se daquela geração perversa e da multidão que havia ali. 3.000 pessoas aproximadamente deram crédito à pregação de Pedro, e a Bíblia fala que essas quase 3.000 pessoas, elas foram batizadas, né? Elas foram batizadas no versículo 41, e no 42, versículo 42 fala que essas pessoas que foram batizadas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é? Na comunhão, no partir do pão e nas orações, tá? Então, existem aqui algumas palavras interessantíssimas, tá?
perseverar aí no grego dá a entender uma luta contra forças superiores, assim, que venham tipo a esgotar as suas forças, que de repente, de onde você menos imagina que não ia conseguir mais forças para conseguir ir avante nessa ventania, você de repente consegue e chega do outro lado e pensa assim: poxa, como é que eu consegui? Eu pensava que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Como é que eu consegui? Né? Conseguiu através da perseverança. Quer dizer que a vida cristã não é uma vida fácil, é uma vida de lutas, de ventanias, de tempestades, né? Mas aquele que tem Deus, tem o Espírito Santo na vida, ele consegue chegar do outro lado, né? Ele vence a cova dos leões, ele vence a fornalha, ele vence o Mar Vermelho, o Jordão, o Golias, né? Não é fácil, mas a gente vence em nome de Jesus, tá? A comunhão, né? do grego koinonia, comunhão, né? Vai além de um ajuntamento de pessoas, tá? Porque cada pessoa é diferente, tem um temperamento diferente, foi criado em um ambiente diferente, muitas das vezes de culturas diferentes, e fazer com que todas essas pessoas convivam juntos não é uma tarefa fácil, né? E aí somente o Espírito Santo, né? E ele é o vínculo da perfeição, né? É ele que faz com que nós consigamos conviver uns com os outros, mesmo a gente não aceitando, não gostando de muitas coisas que o nosso próximo faz, né? Em se tratando de igreja, né? Algumas coisas que acontecem porque somos humanos e muitas das vezes dá até vontade de ir embora e nunca mais voltar, mas o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma tremenda, que nós conseguimos passar por cima, né? Fazer uma vista grossa por cima dessas coisas, porque nós valorizamos estar juntos em Cristo Jesus, né? Deixar Deus trabalhar nas nossas mazelas, tirar os carrapichos, a sujeira da nossa lã, mas ficar ali no rebanho, né? Sendo cuidado pelo sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Nas orações, né? Duas características tremendas aqui dessa igreja, que elas perseveravam na doutrina e ensinamento dos apóstolos, mas ela também perseverava nas orações, né? Se você pegar um barco e ficar remando só um lado, o barco vai rodar, não vai sair do canto, ou você vai se cansar muito e não vai chegar a lugar nenhum, né? E se remar do outro lado também, só com um remo só também não dá certo. Mas se for dois remos ao mesmo tempo, aí o barco vai avante, né? É o remo da doutrina, da perseverança na doutrina, e o remo da oração, né? Então essa igreja, ela perseverava. Não era fácil orar, não é fácil estudar e pôr a palavra em prática, não é fácil, mas eles perseveravam. E o resultado era, se você continuar no texto, você vai ver que o resultado era conversão de almas, era temor, era alegria, era generosidade, tá? Mas vamos caminhando, tá? Nosso livro de Nemuel Kessler, O Culto e Suas Formas, tá? O capítulo que a gente vai estar dando uma palavrinha hoje é o capítulo 4, sobre as ordenanças, né? Então no texto que a gente leu aqui, vai falar sobre o batismo e vai falar sobre o partir do pão, ou seja, batismo em águas e a ceia do Senhor, tá? São as duas ordenanças, tá? São as duas ordenanças, tá? Talvez você se pergunte, por que aqui a pessoa ouviu a palavra, acreditou e desceu as águas imediatamente,
E hoje, atualmente, a pessoa que se converte, ela tem que estudar de 3 a 6 meses acerca do batismo, acerca da decisão por servir a Cristo e tal, que é o famoso discipulado. A pessoa vai ser discipulada primeiro, pelo menos 6 meses, para poder, entre 3 e 6 meses, para depois descer as águas do batismo. Por quê? E porque aqui na leitura que lemos, dá a entender que foi de imediato, foi bem rápido isso. Primeiro porque aqui era o começo da igreja, então havia-se uma pressa, tá? É como um pastor que é enviado para começar um trabalho em um determinado local. Então os primeiros obreiros dele vão ser as primeiras almas que vão se converter. Então o pastor vai ter que tomar a atitude de ganhar aquela vida, ensinar rapidamente algumas coisas para ela, descer ela às águas para poder separar ela, para lhe auxiliar ali como um obreiro, um obreiro, um cooperador no reino de Deus. E depois ele vai ensinando o beabá do evangelho para aquele novo obreiro, por causa da necessidade, por causa da precisão, por causa da urgência daquela situação. Diferente de um local onde já existe uma igreja estabilizada, alicerçada, estruturada, ali ganha-se uma alma, aí já não vai descer as águas imediatamente, rapidamente, não. Aquela pessoa, como a igreja tem aquela estrutura, né, ela vai ganhar ali a sua revistinha do discipulado, ou uma apostila, né, vai ter um acompanhamento, vai ter um ensinamento e tal, e no final daquele estudo de 3 ou 6 meses, dependente da igreja, seja batista, assembleia ou qual igreja for, né? E no final do estudo deve-se perguntar à pessoa: e aí, depois de tudo isso que você estudou, que você entendeu o que é ser cristão, o que é aceitar Jesus, né? De que sem Cristo a pessoa vai ser condenada eternamente, com Cristo vai morar no céu para sempre com Ele. Mas para até isso acontecer, tem que haver uma perseverança, uma renúncia, uma santidade. E aí, você está verdadeiramente e realmente disposto ou disposta a isso? Você quer descer as águas do batismo para participar do corpo e do sangue do Senhor? E a pessoa decidindo: eu estudei, sei tudo isso aí, mas não dá para mim não, quero não. Ou estudei, é isso verdadeiramente que eu quero ser um obreiro, quero cantar, quero fazer algo para Deus, eu quero servir ao Senhor. Aí sim deve-se batizar a pessoa nas águas, certo? Então, o que é o batismo, né? A palavra batismo significa, na sua língua original, né, no grego, né, do baptizo, é mergulho, é imersão, né? Até uma brincadeira aí entre pastores da Assembleia, pastores presbiterianos e tal, né? Porque uns batizam só, como a Igreja Católica, que usa só a água para molhar a cabeça, né? E o pastor assembleano vai falar: não, tem que mergulhar para ser o batismo, só molhar a cabeça não serve, né? Aí o pastor presbiteriano fala: mas quando você mergulha, qual é a última parte que é molhada? Ele fala assim: a cabeça. Ele diz: pois é, então a gente molha logo a cabeça, que é para ganhar tempo. Entendeu? Só uma brincadeirinha entre pastores, uma brincadeira saudável, tá? Enfatizando aqui mais a amizade que há entre eles do que as discussões teológicas, né? Continuam amigos, mesmo um crendo que o batismo tem que mergulhar e o outro crendo que se molhar a cabeça já resolve, tá? Mas nós que somos assembleanos, tá? O nosso costume e o que nós acreditamos ser de fato a exigência feita pelo Senhor Jesus, pela palavra baptizo significa mergulho,
nós cremos que o certo de batizar é por imersão, mergulhar a pessoa na água, certo? Ela desce as águas e depois ela sobe já batizada, tá? Há algumas exceções, a pessoa está idosa, está doente, não pode levantar do leito e quer ser batizado, ou está prestes ali a falecer, e a gente tem que entender, né? Cada caso é um caso, a gente abre uma exceção e faz, mas a regra geral é o mergulho, é o batismo por imersão, né? Mergulhar a pessoa, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, quando a pessoa desce as águas, ela está sendo simbolicamente sepultada junto com Cristo na sua sepultura. E quando ela levanta das águas, ela simbolicamente está ressuscitando com Cristo para viver uma nova vida, para viver em novidade de vida. Nas águas ficam afogadas, ou fica afogada a velha criatura, e ressurge das águas uma nova criatura que vai viver segundo a vontade de Deus, tá? Então, como receber o batismo das águas, né? A pessoa vai confessar Jesus Cristo como Salvador, né? Ela vai se arrepender dos seus pecados, porque o batismo está associado a isso, tá? Para que sejam cancelados os vossos pecados e recebam na parte de Deus, né? Tempos de refrigério. Foi isso que Pedro pregou. Então eu tenho que confessar os meus pecados, mas tenho que me arrepender dos meus pecados, tá? E resolver seguir Jesus até o final da minha vida, tá? As condições para ser batizado, né? A pessoa tem que receber a instrução, que é o famoso discipulado, ter consciência do novo nascimento, né? De que tem que nascer de novo, tá? Abandonar a idolatria e toda a prática que a pessoa tinha no passado, né? Seja de crime, seja de idolatria, seja de prostituição, né? Para viver uma vida casta, uma vida santa, separada para Deus, tá? E a igreja tem a responsabilidade de ir ali lapidando aquela nova vida que está caminhando nos caminhos do Senhor, tá? Deixar todo o mundanismo, né? Casar-se, né? Para ter responsabilidade e ser digna de, após o batismo, participar do corpo e do sangue do Senhor. Crianças devem ser batizadas, né? O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus certa vez pegou uma criança e colocou no meio do discípulo e disse: se alguém aqui não se converter e não se tornar humilde, simples como essa criança, de maneira nenhuma vai ver e nem vai poder entrar no reino de Deus. Porque o reino dos céus é das tais. Então Jesus está, né, falando que as crianças, até enquanto elas estão no estágio da inocência, mesmo que elas cometam pecados, né, porque o homem já é concebido em pecado, já nasce em pecado, mas enquanto está na fase da inocência, ela não sabe o que está fazendo, né? Diferente quando parte da fase da inocência para a consciência, aí já começa a errar, sabendo o que está fazendo, né? É onde começa a esconder as coisas e tal, né? Mas crianças devem ser batizadas, né? Tendo Cristo como exemplo, a criança não deve ser batizada, né? Isso é um costume feito pela Igreja Católica. A criança vai lá, leva aquela águazinha benta na cabeça, mas batismo está associado a arrependimento de pecado, né? E ainda que a criança peque na fase da inocência, ela não tem de que se arrepender, porque ela não tem consciência disso, certo? Mas Jesus batizou-se com 30 anos de idade, né? E
E é para o judeu uma idade em que a pessoa passa a assumir uma responsabilidade bem maior, certo? Então, quando se deve se batizar? Tá? Não existe assim uma idade X, né? Mas se for um adolescente, um pré-adolescente ali que a gente vê que ele já o QI dele, a maturidade espiritual dele já é bem avançada, bem além, né? A gente pode abrir uma exceção e descer as águas com essa pessoa, certo? Mas, como eu falo, exceção, regras são regras, né? Então, a regra, a pessoa tem 16 anos, 18, não é? E aceitou Cristo, está decidido verdadeiramente, quer se servir ao Senhor, né? A gente tem que ver aí, para não arrumar problema para a igreja. Às vezes se batiza uma pessoa, mas a família é católica ou é de outra religião, e foi feito aquilo contra a vontade da família, e vai processo, é aquele negócio todo. Então deve ser feito uma pesquisa, um estudo, uma conversa franca com a pessoa, né, para saber se é verdadeiramente aquilo que ela quer e se a sua família está ciente do que essa pessoa está querendo decidir em sua vida, certo? Então, nós, como assembleanos, nós não temos costume de batizar crianças, tá? O batismo pode ser feito em piscina, em rio, né? Onde tem águas correntes e tal, tá? Na igreja mesmo, num local reservado para esse fim, tá? E o batismo, né, deve ser feito pelo pastor e pela sua equipe, né? Aqueles a quem ele comissionar para esse trabalho, tá? E deve se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa desce as águas, morre a velha criatura, simbolicamente, ressuscita a nova criatura, simbolicamente, para viver uma vida para Deus, né? E daquele dia em diante, aquela pessoa vai lutar contra si própria, contra o velho Adão, contra a antiga natureza, para viver uma vida de santidade e piedosa na presença de Deus, tá? Após o batismo, tá? A pessoa está apta, tá? Ela não se tornou perfeita, ela continua sendo a mesma pessoa, porém, como obedeceu à ordenança bíblica, ela está apta a participar do corpo e do sangue do Senhor, né? O corpo de Cristo simbolizado pelo pão partido, né? Que significa que ele sofreu naquele madeiro por nós, tá? E o cálice de vinho representa o sangue de Jesus, né? O sangue da nova aliança que foi derramado, né, naquela cruz para a remissão dos pecados de todo aquele que crê e recebe Jesus como único, suficiente Salvador de sua vida, tá? A ceia é uma ordenança, tá? É um memorial, né? Porque o texto fala, né? Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, né? E anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a pessoa que desce as águas, ela deve ficar firme com Jesus, piedosa, santa, e perseverar e participar das ceias até o dia que Jesus voltar, ou seja, até o fim, certo? Então a ceia é um memorial neotestamentário, foi instituída, né, por Jesus Cristo, é um ato solene, leva o crente a recordar o sacrifício de Cristo, tá? Contribui para o despertar nos assistentes um sentimento de submissão, e ela deve ser comemorada até que ele venha, tá? Os demais, as demais coisas da liturgia, do culto, né, da sua igreja, você já conhece, né? Orações,
louvores, leitura bíblica, contribuição, né? Uma palavra, tá? E a ceia propriamente dita, né? A distribuição do pão, né? Simbolizando o corpo de Cristo, e do cálice de vinho, simbolizando o seu sangue derramado na cruz, por amor da minha e da tua vida, tá? Então participa. Se você já desceu as águas, participa da ceia do Senhor, tá? É algo tremendo, é algo poderoso, é algo maravilhoso, tá? A igreja primitiva realizava todos os dias, várias vezes ao dia, tá? Mas nós, por questão de organização, a gente comemora uma vez por mês a ceia do Senhor, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? É algo que a gente vive todos os meses nas nossas igrejas. Então, acredito eu que seja algo que não é muito estranho para você, e você não tem muita dificuldade para assimilar isso, tá bom? Então, essa foi a nossa aula do curso médio, tá? Sobre as ordenanças bíblicas. Vou estar preparando uma próxima aula sobre os cultos, né? Os cultos temáticos, e assim que a aula estiver pronta, eu vou colocar na nossa página do Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a família Itadeb, tá? E que o Senhor Jesus te dê muitas vitórias em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.